Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, pro vídeo. Spoiler da DLC é seguir, tipo, spoilers grandes, enormes, assim, que nem esse urso. Olha o tamanho desse urso. Já fizeram vários testes, inclusive, e esse bicho é mais do que um alfa da Ursaluna comum. Qual o sentido desse bicho? Tipo, o que aconteceu pra ele estar aqui em Kitakami e por que ele tá diferente do que a gente já viu antes? Mais importante, por que agora nós temos dois Pokémon do passado presentes, mesmo eles estando teoricamente extintos? Eles teriam que ter sumido com o tempo. Primeiro, contexto. Durante sua gameplay em Kitakami, na história da DLC de Pokémon Scarlet e Violet, você encontra Perrin, uma fotógrafa que tem um visual bem familiar. Ela comenta sobre como ela tá aqui procurando um certo Pokémon específico e que precisa da ajuda de um treinador habilidoso para conseguir achar ele. E depois de acertar uns 10 Hypnoses seguidos contra você em uma batalha, porque esse Noctowl simplesmente não erra, eu peço perdão, me exaltei, mas depois de derrotá-la, ela te leva para ir explorar um lugar específico dessa região em Kitakami, onde encontramos a Blood Moon Beast, a besta da lua de sangue. Eu já chamei de lua cheia umas 5 vezes sem querer, porque eu troco as palavras. Essa é a minha fraqueza. Mas, aqui na Timeless Woods, que é onde a gente encontra essa nova forma de Ursaluna, é onde a gente encontra o bicho e a gente já vai comentar do lugar. Sobre a situação, a Perrin, ela comenta sobre como é pra gente conseguir encontrar esse Pokémon, conseguir encontrar essa forma. A gente precisa de um pouco de névoa, e aí então é quando ele aparece. A Blood Moon Beast é literalmente só uma forma diferente da Ursaluna, sendo 30 centímetros mais alta e 43 quilos mais pesada. A habilidade do Pokémon também muda, trocando das 3 opções para só uma possibilidade, que é Mind's Eye, a visão da mente. A questão é que pode ser duas coisas, que nem a gente explicou nesse vídeo explicando as habilidades dos novos Pokémon. Ela pode ter juntado as 3 em uma só, já que essa habilidade tem 3 efeitos diferentes, que nem as 3 anteriores, ou então simplesmente só uma das habilidades virou essa, o que logicamente faz sentido também, mas mais detalhes naquele outro vídeo. Mas isso tudo porque a situação dessa Ursaluna é bem simples. A Perrin comenta que esse Pokémon, a Ursaluna, ela vivia na sua terra natal há muito tempo, quando ela era chamada de Hisui, e que, aparentemente, ela atravessou o mar para chegar até aqui. A gente já volta pro contexto do Pokémon, mas vamos primeiro comentar algo mais importante. E o que, geograficamente, isso quer dizer? Pra Ursaluna ter saído de Hisui e vindo pra Kitakami, isso já nos diz duas coisas. Primeiro, a época, ela diz que ela saiu de Hisui e não de Sinnoh. Então isso conta já pra gente do tempo que isso aconteceu. E ela chamar de Hisui e não Sinnoh é importante sim, porque ela é de Sinnoh. Ela nasceu ao menos nos últimos 40 anos, então ela já teria chamado de Sinnoh, se não fosse importante mencionar que a Ursaluna saiu de lá quando ainda era Hisui. Então, com esse enquadramento de tempo, dá também para explicar os acontecimentos. Nesse vídeo meu antigo, eu explico como Hisui virou Sinnoh, quais os pontos geográficos dos jogos no presente, de Sinnoh, estão nos jogos do passado, em Hisui, e sobre como ele mostra que várias mudanças geológicas ocorreram nesse decorrer de tempo, principalmente na área de gelo, já que Sinnoh não tem tanto gelo quanto Hisui. Isso já demonstra uma mudança de habitat que pode ter sido um dos motivos para o fim das Ursalunas. Já me pediram várias vezes para poder fazer um vídeo sobre as extinções dos Pokémon de Hisui, mas a verdade é que eu não tinha como fazer nada sobre isso, porque no final, primeiro, tá muito cedo, mas segundo, a gente nem sabia com certeza da extinção deles, era só uma especulação, então não dá pra fazer um vídeo de verdade. Geralmente eu tento basear minhas alegações em coisas ditas pelos NPCs nos jogos, e agora com, por exemplo, a Pokédex desses bichos, os contos ditos por alguns dos NPCs, como por exemplo a Perrin. Então só agora dá pra gente pensar em lógicas sobre eles, porque tem gente falando sobre eles no presente. E assim, com o contexto que a gente viu e eu disse sobre as mudanças biogeográficas em Hisui, a gente ainda consegue já entender bastante. Em Hisui, o Ursaring evolui para Ursaluna com um item chamado Pit Block, bloco de turfa. Em gameplay, o item é encontrado em qualquer lugar de Hisui, mas em contexto, a única área onde você encontra Ursalunas selvagens e você é apresentado a uma é na Crimson Mirelands, nas Terras da Lama Carmesim. E aqui começam os detalhes. Aqui, em Hisui, é onde em Sinnoh fica Pastoria, mais especificamente o Great Marsh, que é onde você tem um local de preservação dessas terras antigas, já que todas as outras foram alagadas. Só sobrou esse pedaço aqui. Se você pegar o passar de tempo entre Hisui e Sinnoh, não existe mais tanto pântano quanto antigamente. Isso é mencionado por vários NPCs no presente. E com isso, não tem mais tanta turfa para evoluir o Pokémon.
É assim que o bicho foi extinto, extinguindo o item evolutivo. Então com isso tudo a gente já tem um contexto do fim das Ursalunas, com a área ficando mais quente, gelo da área mais ao norte de Hisui foi derretendo, e com menos gelo o nível do mar aumenta, isso no mundo todo, porque se o gelo derrete ele vai pra algum lugar, né, vira água. E com isso, várias das áreas mais rasas vão alagando. Literalmente é o mesmo contexto que acontece com a mudança climática que tá acontecendo no nosso mundo real, por exemplo. Mas agora com essa explicação do fim das Ursalunas, vem a parte específica daqui. Como que esse bicho veio parar em Kitakami? E na real, por que só agora que a gente consegue ver o bicho? Primeiramente, geograficamente, existe no Japão do mundo real a cidade de Kitakami, e eu tenho certeza de que Kitakami nos jogos é baseada e pensada em ser no mesmo lugar. Porque Kitakami fica literalmente logo abaixo de Hokkaido, a região que inspira Hisui, então dá sim pra um bicho desse nadando até ali embaixo e chegar aqui. Nada muito louco. Afinal, estamos falando de bichos com poderes onde o Mechagodzilla pode surfar. Então não é muita loucura isso tudo aqui. Isso tudo explicaria o porquê da Ursona normal chegar aqui também. Então a dúvida vem, por que essa aqui é diferente? O bom é que pra responder, nós temos 3 aspectos. O urso, a Blood Moon e a Blood Moon Beast. Vamos nessa ordem. Primeiro, o urso, o animal. Hokkaido, a região de Sinnoh, é onde estão todos os ursos marrons do Japão. Já explicando completamente a localização das Ursalunas aqui. Com esse contexto, é preciso mencionar o incidente de ursos de Sankebetsu, ou Hokusensawa, ou Tanmamae, uma série de incidentes de ataques de ursos em Hokkaido que mataram e causaram lesões a 12 pessoas, conhecido como o pior caso de ataque de animais da história do Japão. Até agora. Inclusive, o único urso encontrado desses tinha 2,7 metros, a mesma altura da própria Ursaluna. Também vale mencionar que a geração anterior a essa, e aqui eu tô falando de pessoas, a geração de pessoas que viviam ali, tinham contos sobre várias coisas, ou seja, yokais. Yokais são contos que nem qualquer outros, mas histórias sobre um yokai específico chamam a atenção aqui. Sobre um que era um urso demônio gigante que andava sobre 2 patas e roubava animais das fazendas, conhecidos como Onikuma. Oni, demônio, Kuma, urso, e que, bom, anda sobre 2 patas, que nem a gente disse. Com isso a gente já consegue ver a conexão aqui, né? E aí já dá pra entrar no aspecto de Blood Moon do bicho. Tirando a óbvia conexão do sangue, dado o contexto dos ursos com Hokkaido, a gente pode pegar o sentido cultural de luas sangrentas nos videogames. E pra isso vale mencionar o mais famoso videogame japonês da atualidade. Não esse, o outro. Em Legend of Zelda, ou Breath of the Wild, ou Tears of the Kingdom, a Blood Moon é o momento no jogo onde todos os monstros renascem pelo poder do mal. E esse contexto de monstros gigantes sendo renascidos se encaixa perfeitamente com o urso pensado extinto está aparecendo aqui. Esse é o motivo do design do bicho ser assim. Conecta isso com o fato do Pokémon já ter um design de lua e voilá. Outro fator importante para esse bicho, e aqui é onde a gente tangencia o design dentro do jogo com o design fora do jogo, é o que responde a minha maior pergunta, que é por que esse bicho está sendo apresentado nessa geração? Tipo, a gente tá na geração de Pokémon da Espanha, estamos vendo um Pokémon japonês, de uma região japonesa, com um contexto histórico japonês. Por que a gente veio pra cá? Primeiro de tudo, porque é a próxima geração. Mas mais importante, faz sentido uma coisa, e é bem bom. Aqui na região de Kitakami nós temos ao topo dessa montanha cristais parecidos com os cristais da Área Zero. O que isso significa? Ainda não sabemos ao certo porque ainda não sabemos os poderes do Terápagos. Você pode ter teorias, mas não trabalhamos como se elas fossem verdades em todos os casos. Mas o que sabemos é que esses cristais é o que dão às erva mística os seus poderes. Poderes esses que tornam os Pokémon que as comem em titãs, gigantes mais fortes. Isso a gente vê na própria história de Scarlet Violet. Com isso a gente pode ver 2 coisas. Primeiro, talvez a água daqui tenha influenciado os alfas em Hisui. Isso é uma especulação à distância, então ignora ela por enquanto. Mas segundo, chegando mais perto, isso explica o porquê da Ursaluna 2 aqui ela ter a barra de HP igual a de um titã. Ela tem mais HP igual aos titãs e é mais alta, igual aos 3 leais na história, que também se alimentaram das oferendas feitas com erva mística, fica dessa forma. Então, daí vem o poder dela, pelo menos na parte da história. E aí nós temos algo de interessante. Ursos são onívoros, comem carne e plantas que nem a gente, mas dado o contexto desse tipo de urso e o Japão, eu acho que o que ele come, na verdade, são os Basculin brancos. E isso já explica tudo junto. Primeiro, os Basculin brancos não são uma forma de Hisui. Eles nunca foram nomeados assim, eles provavelmente são só os Basculin que estão fora dos Estados Unidos. Inclusive, não sei se já perceberam, mas as 3 cores do Basculin aqui são as cores da bandeira deles. Fica aí a curiosidade. Mas provavelmente houve uma migração de Basculin brancos de Hisui pra cá em Kitakami.
causada pela mudança climática, e foram eles a forma de sustento da Ursaluna. Como eles vivem nas águas que vêm do topo da montanha de cristais, eles são o meio de alimentação do bicho que fez ela ter os poderes dos cristais e ficado gigante. Isso era uma tangente só pra poder a gente conseguir explicar a situação de Boss Battle desse Pokémon. O porquê que ele na verdade é uma Boss Battle e porquê que faz sentido isso ser da forma que foi. Mas isso sequer explica o visual? Bom, o visual do bicho biologicamente é fácil. Ele é terra, literalmente coberto de turfa. Nadando na água, até aqui endureceu essa turfa, essa areia, essa terra, virou uma crosta que nem é, faz sentido. Mas o olho é interessante. Os olhos da Blood Moon Beast são geniais. Uma lua de sangue é basicamente um eclipse lunar. A Terra fica entre o Sol e a Lua, bem no meio dela, tapando a luz do Sol de passar e refletir na Lua, exceto a luz vermelha, que é a única que consegue passar pela atmosfera terrestre. E que, então, é a única cor que pinta a Lua, causando ela ser a lua de sangue. Isso se dá, olha só, porque essa é a cor mais perto do infravermelho. O tema de, sim, Pokémon Scarlet, infravermelho pro passado e ultravioleta pro futuro. Por isso o Pokémon aqui do passado, Hisui, é o destaque, que fica com vermelho. O que também explica o nome do Pokémon estar na escrita dos Paradoxos. Os Paradoxos são Pokémon do passado ou do futuro, que tem uma nomenclatura diferente das do presente. A Ursaluna aqui também é a mesma coisa. O nome dela vem de Contos do Passado, a besta da lua de sangue, que nem a gente falou lá dos yokais. E é só um nome super enfeitado pra algo que dá medo. Tal qual como os dinossauros dos Paradoxos do passado. São animais do passado, só. Relembrando que o motivo do infravermelho Scarlet é vermelho na Blood Moon Ursaluna. O que alimenta minha teoria exagerada de Genesect ser um paradoxo do futuro do Scyther. Um dia eu explico. Mas a Ursaluna ainda tem uma outra coisa interessante, que são seus olhos, que são forma do animal ver o espectro de cores mencionado, infravermelho ou ultravioleta. Ela tem um tema aqui também. Izanagi é o deus criador das Arceus. Ao lavar os seus olhos, os deixou cair. Do seu olho esquerdo surgiu Amaterasu, deusa do sol, e do seu olho direito, Tsukuyomi, deus da lua. E assim, lua de sangue, eclipse solar, é a lua que não vê o sol, então o bicho não tem o olho esquerdo. E se encaixa perfeitamente com o visual. E assim, é normal na cultura japonesa uma associação de névoas com ilusões, ou genjutsu. E aí, Tsukuyomi, genjutsu, a gente encontra a Blood Moon Beast só durante uma névoa pesada. Maravilha. Eu gosto como a Game Freak, ela sempre ganha da argumentação de sem criatividade com o olho fechado. Mas tem esses dois vídeos aqui se você quiser ver também, que é outros vídeos envolvendo o Ursaluna e coisas explicadas dessa geração. Então se você quiser ver as coisas da DLC, tem aqui. Por favor, clica, porque ninguém assistiu esses vídeos. Por favor, clica. Sério, eu vou chorar. Por favor.